Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está nos assistindo aqui no Nordeste Investing, no meu primeiro episódio como host do podcast Bora Investir. Muito prazer, eu sou Milena Teles, estrategista em investimentos há 24 anos no mercado, conheço um pouquinho do que acontece no behind the scene, no from the scene. E esse episódio a gente vai falar sobre investimento direto, a gente vai falar sobre economia real, a gente vai falar como você, investidor, investidora, pode conseguir ganhar dinheiro em um mercado que parece muito distante, em um mercado de real estate. O que é isso, Milena? É o mercado imobiliário. E você, investidor e investidora, pode fazer isso através de alguns veículos e alguns instrumentos que a gente chama no mercado financeiro. Então não perde um detalhe desse episódio que estará no ar logo mais. Assista, reassista. E hoje comigo meu convidado Victor R.I. da RBR Asset. É um prazer estar com você aqui, Victor. A gente vai falar sobre tudo isso. Vou te colocar logo na berlinda, porque hoje a gente vai falar, o tema principal é isso. Como um investidor comum, nós, investidores comuns do mercado financeiro, como que a gente pode aproveitar essas oportunidades no mundo real e no mundo real imobiliário. Muito prazer estar aqui com você, seja muito bem-vindo. Eu quero que você se apresente e apresente a RBR, nossa parceira aqui. Perfeito, muito obrigado, Milena, pelo convite de estar participando do Nordeste Invest, do Bora Investir. Me apresentando rapidinho, né? Eu sou o Victor, eu faço parte do time de relação com investidores da RBR. E né, a RBR, falando um pouquinho, puxando um pouco sobre a nossa gestora, a gente é uma casa de 10, 11 anos que a gente está nesse mercado de gestão de ativos, né? A RBR existe há 10, 11 anos, mas a gente nasceu justamente como essa casa que lá atrás, né, em volta de 2008, 2009, os sócios fundadores que já tinham um grande background de mercado, fazendo essa gestão patrimonial de investidores brasileiros, né, sempre viam essa lacuna no mercado de grande parte dos brasileiros e das pessoas do mundo mesmo, sempre gostam de ter essa exposição a ativos reais, a imobiliário, e a gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam fazendo isso de forma amadora, de forma realmente na pessoa física, e não usam esses instrumentos que são mais sofisticados, de fato, permite essa gestão profissional do real estate, né? Imagina, se hoje ainda é assim, imagina 10, 15 anos atrás, quando a RBR nasceu. Então, a gente nasceu realmente como essa casa que seria o braço profissional de investimento em ativos reais desses grandes investidores, do público varejo, realmente dá acesso, né, para investidores que muitas vezes não têm 10, 15, 20 milhões de reais disponíveis, mas que eles também consigam acessar esse investimento real de forma diversificada, realmente mais democrática. Sim. Então a gente nasceu há 11 anos atrás, e hoje a gente é uma casa de ativos reais globais, né? Então a gente atua tanto no mercado imobiliário, quanto no mercado de infraestrutura, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, a gente é uma casa que, né, a gente estava comentando um pouco antes, nascemos, inclusive, dentro de uma incorporadora. Então, a gente carrega um DNA hoje, embora do mercado financeiro, mas um DNA muito realmente do mercado real, de estar ali nos projetos, no dia a dia, na obra. E isso acaba dando, né, quando a gente vai para o mercado imobiliário ou no mercado financeiro, te dá uma vantagem muito boa. E no final do dia, a gente acaba tendo produtos que o investidor, né, pessoa física, com poucos recursos, muitas vezes consegue acessar toda essa inteligência imobiliária em veículos que muitas vezes são de R$10 por cota. Então, realmente, é muito mais fácil hoje em dia investir em real estate do que era 20 anos atrás no Brasil, por exemplo, né? Ô, Victor, é bem bacana quando você traz isso para a gente pensar, né? Para quem não entende, para quem ainda não teve uma experiência em um investimento do mercado direto, pode falar assim, não, é impossível. Como assim R$10? Como assim R$100 eu consigo investir no mercado direto? E eu acho muito bacana essa história de vocês, por vocês terem nascido de uma incorporadora. Porque o que a gente via no Brasil, se a gente colocar até 15 anos, só fazia parte desse mundo, né? Ou os grandes construtores, donos de construtoras aqui no Brasil, ou os filhos deles, ou seja, quem nasceu já dentro desse mercado.
E na crescente dos fundos imobiliários, eu me lembro, eu ainda estava, na época, como consultora no Itaú, quando foi esse nascente ali pelo braço da Quineia Investimentos, que é outra asset, quando o Itaú fez a compra, né, comprou sociedade na Quineia, que foram os primeiros fundos imobiliários ali a trazer esse tom de maior democratização da parte imobiliária. E eu lembro também que, ao longo desse tempo todo, para o investidor é muito difícil esse cálculo de como que o mercado financeiro sabe identificar as oportunidades no mercado direto, no mercado imobiliário direto. E aí é que eu acho que é a grande diferença de vocês, porque vocês nasceram já de uma incorporadora, ou seja, minha gente, o que é incorporadora? Para quem não sabe, são as pessoas que têm a experiência em... Eu tenho o terreno, eu compro o terreno, eu faço o desenvolvimento de um projeto, eu subo um projeto, eu subo uma torre, eu subo várias torres, ou eu construo um galpão logístico, né? Eu monto um elaborado de galpões logísticos. Então, tudo isso faz parte da incorporadora. Então, quando você está aliado e você tem experiência como a de vocês, que é quem compra, faz projeto, né, desenvolve o projeto para esse projeto seguir, eu acho que toma um outro tom. E quando eu falo em toma outro tom, eu quero dizer do nível, do ponto de vista da experiência do investidor, não é? Quando a gente fala em investimentos imobiliários, tem os fundos imobiliários normais, os fundos imobiliários que a gente chama de papéis, os fundos imobiliários que a gente chama de tijolos, né? Então tem a diferença básica ali, o lastro dessas operações. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que vocês enxergam esses dois mundos ali do real estate, entre aspas, mas do mercado de fundos imobiliários. Como que vocês enxergam os lastros em papéis? Necessariamente eles devem existir em uma carteira ou não? Eu queria que você comentasse esse ambiente aí para o mercado imobiliário aqui no Brasil, para o investidor. Perfeito. Eu acho que quando a gente pensa não só no mercado de fundos imobiliários, mas no mercado de real estate como um todo, né, aqui é muito claro que você pode estar investindo no mercado imobiliário tanto via tijolo ou via dívida, né? Você tem as duas formas de você estar participando do mercado imobiliário, seja no tijolo ali, de fato, como você comentou, comprando um terreno, desenvolvendo um projeto, vendendo, muitas vezes comprando um ativo já pronto, performado para geração de renda, que a gente sabe que é uma coisa que o brasileiro gosta muito, que é essa renda mensal, vinda de um ativo, né? Então, você tem dentro do tijolo, desde esse projeto mais sofisticado de desenvolvimento do zero, até esses ativos já prontos, performados de geração de renda, seja um corporativo, um galpão logístico, um residencial, né? Então você tem essas formas de investir no mercado imobiliário e você tem a forma do papel, né? Que daí a gente está falando de realmente trabalhar no mercado imobiliário via dívida, né? Então você está ali também financiando uma incorporadora, né? Você está na ponta oposta, você está ali na parte do financiamento dessa operação, para uma incorporadora estar levantando um residencial, um galpão, enfim, você pode atuar nesses dois mercados, né? Como a gente estava comentando sobre a RBR, a gente comentou que a gente nasceu dentro de uma incorporadora, fazendo essa caixinha do tijolo, né? Então, comprando terreno, desenvolvendo, vendendo, devolvendo capital para os nossos investidores. Eu nem comentei um pouco, né? A gente está com 11 bilhões de reais hoje sob gestão da RBR. Hoje, 2 bilhões de reais são nessa caixinha de tijolo desenvolvimento, né? Nesses últimos 11 anos que a gente já fez, então foram mais de 60 projetos incorporados e desenvolvidos pela própria gestora. Com o passar do tempo, né, 10, 11 anos, a gente sabe um pouco do país que a gente vive, que é um país turbulento, de juros muitas vezes muito altos, outras vezes super baixos. O ciclo imobiliário é um ciclo mais longo, que você também tem que saber operar e navegar ele muito bem. Sim. Então a gente sempre buscou dentro da RBR fornecer alternativas de investimento para o investidor, muito independente do cenário de Brasil, né? Então, no final do dia, a gente é uma casa do real estate que a gente vai estar sempre buscando a melhor oportunidade. Então, a gente nasceu fazendo desenvolvimento, mas ao longo de 10, 11 anos, teve momentos que a gente olhou e falou, é melhor eu estar no lado do papel, né? É melhor eu estar no lado do credor do que eu estar no lado do desenvolvedor. Então, assim que nasceu a nossa área de crédito na RBR, por exemplo, que hoje a gente tem 4 bilhões de reais dos 11 bi, 4 são em crédito imobiliário,
que é a RBR, no final do dia, quase sendo um banco imobiliário ali, de fomentar, né, fomentando esses projetos. Na nossa história, foram mais de 200 operações imobiliárias que foram financiadas pelo nosso time. Então, aqui dentro depois, em determinados momentos, é melhor para o investidor, às vezes a gente sabe, juros altos, alguém precisa vender um ativo no mercado real, muito barato, sim, e você consegue comprar um prédio já pronto, com um retorno melhor do que desenvolver um do zero. Então hoje, né, nesses últimos 11 anos, a RBR hoje ela atua, vamos falar no Brasil, em todas essas pontas, né, tanto no tijolo, esse desenvolvimento, quanto até o financiamento, né, nesses fundos de papel. Daí falando um pouquinho aí o mercado financeiro, né, você junta tudo isso no fundo imobiliário, né, como a gente está comentando aqui, a RBR, ela tem os ativos, tem os projetos. O fundo imobiliário no final do dia é uma forma de é uma casca para você realmente ali conseguir colocar esses projetos que muitas vezes a gente está falando de um prédio corporativo AAA na Faria Lima que vale centenas de milhões de reais, você consegue colocar isso dentro de um fundo de tijolo para o investidor pessoa física. Então você pega, né, você faz ali esse fundo de tijolo, compra 2, 3, 10 prédios, coloca nessa estrutura de fundo, picota, né, cria várias cotas, e isso permite que o investidor tenha acesso a esse portfólio, às vezes muito AAA, que ele nunca conseguiria acessar de forma direta, né, muitas vezes nem que ele tivesse o dinheiro, né, é um mercado que ele não consegue competir, e a gente consegue, então, né, não só a RBR, mas outras casas, dar esse acesso para ele. Então, acho que quando a gente olha um pouco para esse mercado de bolsa, né, você tem os fundos de papel, que são esses fundos que, de fato, dentro dessa carteira de papel, tem dívidas imobiliárias. Então, você vai ter lá 20, 30, 50, 100 papéis de renda fixa, que são esse financiamento que a gente está fazendo para uma obra, para uma aquisição de um terreno, que são ativos ali com risco menor, né, que funcionam ali, tem uma negociação em bolsa, mas são, no final do dia, fundos que têm papéis de renda fixa por dentro, e por outro lado, esses fundos de tijolo que permitem para o investidor, muitas vezes, surfar uma valorização imobiliária de longo prazo, além de estar recebendo esse aluguel mensal também dos empreendimentos. Então, acho que hoje, quando a gente pensa em RBR, a gente pensa numa casa que tem essa grade de produtos super ampla, né, que atua nas duas pontas, tanto no equity quanto na dívida, e que tem essa inteligência muito forte, essa inteligência imobiliária muito forte, por ter, de fato, nascido fazendo da incorporadora, né? Então, isso a gente, como você falou, a gente consegue proporcionar para os nossos investidores, independente do momento que o Brasil está, independente do momento macro ou de bolsa, a gente consegue proporcionar para ele qual é o melhor investimento naquele momento específico de mercado. Então, aí é um pouco da composição da carteira do investidor, né? O cara que quer um pouco mais de risco, ele vai estar um pouco mais posicionado em tijolo, que tem uma volatilidade maior de curto prazo, mas que no longo prazo a gente sabe que o imóvel no Brasil tende a ter uma boa valorização, principalmente esses ativos bem localizados. E o investidor mais conservador tem ali aquela carteira de papel, renda fixa, e no final do dia, assim, acho que um mix é sempre muito interessante, né? Hoje, se pensar dentro da nossa alocação, né, dentro dos nossos fundos de fundos, por exemplo, hoje a gente está 50-50 entre fundos de papel, né, essa renda fixa imobiliária, esse crédito imobiliário, e 50% em tijolo. Então, é um mix que tanto para a gente, mas para o investidor no geral, faz um pouco de sentido, assim, ele ter essa diversificação entre segmentos também, né? O que você tocou num ponto agora que eu acho super importante, que são os famosos FOFs, que são os Fund of Funds, ou seja, para o investidor, pessoa física ou mesmo pessoa jurídica, mas vamos trazer isso para o mais simples, para o investidor, pessoa física, que ele fala assim, bom, eu vou errar, e por que a gente recomenda? Porque eu vou errar menos estando em uma estrutura onde existem profissionais que já fazem essa seleção, quais são os fundos que têm bons tijolos como lastro, quais são os fundos que financiam bons projetos por outro lado. E isso eu acho que é bem importante você ter trazido, e eu queria puxar isso aí que você falasse, essa realidade hoje no Brasil, né? Porque muita gente fala assim, por que você vai comprar um fundo de fundo se você pode montar a sua carteira? E o que eu vejo muita gente errar por aí é porque você tem a sua atividade, né? Vamos imaginar que o médico tá ali, o oftalmologista, atendendo os pacientes.
tá lá um cirurgião atendendo os pacientes, né? Tá lá a pediatra atendendo as crianças. Qual é o tempo que esse profissional que cuida da receita dele, que é a atividade dele, vai ter de conhecer os projetos, de conhecer quem é que faz? Então, na minha opinião, eu acho que é muito mais fácil o investidor normal errar mais, se ele quiser montar uma carteira com um monte de coisa, e aí a gente lida com muito cliente que chega para mim e ele está estratificado e não diversificado. Sim, perfeito. Que aí ele tem um monte de fundo imobiliário, 30 fundos imobiliários. Mas sem nenhuma lógica por trás de... Às vezes, muitos correlacionados, ou seja, você não está fazendo nada, você está estratificando em vez de diversificar. Nessa gestão de vocês, dos Fund of Funds, vocês optam para poder fazer essa movimentação de, como você falou, de acordo com os ciclos de mercado, ter mais ou menos cada uma dessas atividades. E queria que você falasse um pouquinho de como é que tem sido essa experiência do ponto de vista de retorno para o investidor de vocês. Perfeito. Dentro da RBR, a gente tem, né, desses 11 bi, hoje 2 bilhões de reais são dentro de fundos, ou agora tem os hedge funds no mercado, né? Sim. Que é uma evolução, né? Lá atrás você tinha os fundos, o mercado foi se aprimorando e hoje em dia você tem os hedge funds, que na prática, né, a diferença é que lá atrás os fundos eles só podiam investir em outros fundos imobiliários, em CRIs, né, em certificados de recebíveis imobiliários, e hoje os hedge funds eles vêm como um veículo que te permite investir em tudo que tem ao lastro imobiliário. Né? Então, hoje um hedge fund ele pode investir em FII, pode investir em CRI, mas ele pode comprar um terreno, ele pode participar de uma incorporação, né? Ele consegue fazer mais ativos, ele tem um mandato mais amplo do que o do que o FOF imobiliário. Né? Dentro de casa, inclusive a gente tem os dois, a gente tem um FOF e um hedge fund, que no momento estão passando até por uma assembleia, que a gente está fazendo a fusão dos dois em um único hedge fund, né? Para seguir daqui para frente. E que dá muito mais mobilidade para a gestão. Perfeito. Permite que a gente consiga entregar um retorno melhor ajustado ao risco para o nosso investidor. E é muito legal esse ponto que você comentou, né, sobre o investidor, no que ele está escolhendo. Acho que a gente sabe que o investidor geral, e você vai saber muito melhor do que eu, ele gosta de escolher os single names, né? Ele gosta de falar que está investindo em Vale ou está investindo em Petrobras. Sim. Ele gosta de falar que ele está investindo no fundo X. Ele gosta de ter esse cuidado, esse olhar para um nome individual, mas que, exatamente como você falou, muitas vezes você não tem tempo suficiente para estar analisando esse mercado. É um mercado complexo. Né? No final do dia você... Muito complexo, by the way. Exato. Eu acho muito complexo, viu, Vitor? Exato. No final do dia você pega ali um fundo de tijolo, por exemplo, um fundo de galpões logísticos. Aí você vai ver tem 30 galpões ali dentro. Você não consegue parar para analisar cada galpão, se ele é bom, se ele é ruim. E esse é o trabalho do gestor. Né? No final do dia, hoje como a RBR atua em todas essas pontas, então tanto no tijolo quanto no crédito, quando eu tenho um fundo de fundos ou um hedge fund RBR, que no final do dia é o investidor terceirizando essa gestão para a gente, como eu olho para o mercado inteiro, eu atuo no mercado inteiro, a gente tem uma capacidade muito melhor de identificar as oportunidades, porque eu sei precificar, eu sei analisar, eu sei risco, eu sei me posicionar melhor, fazer esse sizing, né? A gente estava falando de quanto de ter de tijolo, quanto de ter de papel. O investidor ele não consegue toda hora estar rebalanceando essa carteira, dá muito trabalho. E a gente consegue ir se posicionando. Então hoje, quando a gente tem essa atuação ampla no mercado brasileiro, quando o investidor investe no nosso hedge fund, no final do dia ele está bebendo da fonte dessa inteligência imobiliária de são 60 pessoas hoje na RBR, 100% dedicadas a achar as melhores oportunidades nesse mercado. Perfeito. É uma coisa que mesmo que ele dedicasse 24 horas do dia dele a isso, ele não conseguiria atingir isso, né? Então, hoje quando a gente pega, por exemplo, o nosso hedge fund, o RBRX11, ele é um fundo que ele teve o IPO dele há mais ou menos uns 3 anos atrás, que ele está listado em bolsa. Se a gente pega o retorno patrimonial dele mais o que a gente pagou de dividendos, está falando de um retorno ali de 54%, né, em 3 anos. Isso, se eu não me engano, dá algo como CDI mais 3% ao ano nesses últimos 3 anos. Então, é de fato, assim, hoje a gente percebe, a gente vem fazendo essa gestão
de fundo de fundos desde 2015, no nosso histórico desses 10 anos fazendo essa gestão, a gente entrega um retorno de CDI mais 7 aproximadamente e FIX mais 7, que é o índice de fundos imobiliários. Sim. Então, essa gestão ativa ela tem muito valor, né? Você está realmente se posicionando com um gestor que sabe encontrar essas oportunidades no longo prazo, você consegue ter uma geração de resultado, um retorno muito maior do que o investidor muitas vezes passivo, que monta ali uma carteira e não mexe nela nunca, Sim. né? Porque justamente ele não está conseguindo aproveitar as melhores oportunidades nos momentos certos. Você sabe muito bem que no melhor momento para investir, muitas vezes o investidor ele quer vender. Exato. É o famoso quando todo mundo está comprando, você sai. Quando está todo mundo vendendo, você entra, Exato. Não é, Vitor? Mas os fundos imobiliários, quando a gente fala em ativos imobiliários, não necessariamente é essa ocorrência, né? Eu acho que você construir patrimônio imobilizado é ao longo do tempo mesmo, Sim. né? Então, não tem essa coisa como que muita gente fala assim, Milena, eu quero investir em fundos imobiliários que é igual a ação. Eu falei, não, eles são negociados no mesmo ambiente, mas são coisas distintas, né? E aí eu queria que você trouxesse o seguinte, quando você pensa em CDI mais 5, CDI mais 7, CDI mais 2. Nesse ambiente onde o investidor, pessoa física, está acostumado com poupança, essa diferença é ainda mais gritante, Sim, né? Exato. Porque eu saio de 6, 7% ao ano e vou para 2 dígitos. Mas tem volatilidade. E o ambiente no Brasil, às vezes, é bastante hostil sob o ponto de vista de volatilidade. E o maior desafio para quem, assim como eu, né, faz assessoria, mentoria, para gente que tem o cliente, o maior desafio é salvar o cliente dele mesmo. Sim. Porque é como você falou, se o mercado está volátil, como foi esse ano inteiro, desde o final do ano passado, e o investidor, ele panica, o que ele fala? Ele fala assim, bom, esse mercado aqui, ele está muito volátil. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, né? Não quero isso, dado ativo livre de risco, um CDI que está me pagando muito bem. Isso é uma verdade. Sim. Não deixa de ser uma verdade. Mas do ponto de vista do investidor, eu acho que o investidor tem que se conhecer um pouco mais para saber até que nível de risco ele topa ir. Porque eu ainda, pela falta de educação financeira, pela falta de conhecimento, a maior parte dos investidores, eles vão na onda, né? E aí, quando vem uma rebordosa, não consegue segurar as pontas. Como que vocês pensam nisso, se vocês pensam nisso, nessa construção dos hedge funds, fica claro que é pensando em reunir, em fazer uma relação risco-retorno melhor para o investidor. Para os fundos que não são hedge funds de vocês, como é que vocês pensam a visão risco para alocar o recurso? Perfeito. Acho que justamente o hedge fund ele é o veículo que muitas vezes surfa isso, né? O veículo que ele muitas vezes, por ser uma gestão profissional, ele vai estar operando exatamente esses investidores que muitas vezes se posicionam mais em risco do que deveriam, né? No momento quando o mercado está muito animado, todo mundo gosta de tomar muito risco, sem saber exatamente quanto que ele aguenta, e quando o mercado volta, todo mundo vende, a cota cai, e a nossa gestão justamente, a gestão profissional, ela bebe disso. Né? Os outros fundos, né, se você pega essa relação de volatilidade, Brasil nos últimos anos, né, você tem ali, como a gente estava comentando, você tem os fundos de tijolo, que eles são fundos ali, mercado real de fato, que muitas vezes sofrem, tem uma volatilidade maior nessas cotas, porque é o que está sendo impactado ali diretamente, né? Então, o juro sobe, você tem ali uma desvalorização muito forte de fundos corporativos, fundos logísticos, mesmo que isso não signifique que o ativo por trás ali esteja performando mal, né? A gente sabe aqui que o investidor justamente olha essa taxa livre de risco. E muitas vezes um fundo de tijolo, a gente sabe que no Brasil, né, um ativo locado, ele não gera hoje
15% ao ano de rendimentos como a taxa Selic que a gente tem hoje. Então, muitas vezes o investidor ele faz essa conta meio básica, né, de comparar o que você tem na taxa livre de risco hoje e comparar com o dividendo mensal que ele está recebendo de um fundo de tijolo. Mas o fundo de tijolo, né, muitas vezes, o que o investidor muitas vezes esquece de olhar é que ele tem duas componentes de retorno. Uma é a componente desse dividendo, do dividend yield, né, que é, de fato, o aluguel mensal que está sendo gerado e pago para o investidor. E a outra componente, que é muito relevante no fundo de tijolo, que é a valorização de longo prazo. O que acontece muitas vezes no curto prazo é que o investidor compara a taxa livre de risco, os juros, os 15% hoje, com o dividendo, que é só metade ali, muitas vezes é uma parcela da composição total de retorno dele. Ele faz essa comparação, vê que o fundo está pagando menos e vende. Então, os fundos de tijolo acabam sofrendo uma oscilação. Historicamente, se você pegar os últimos 10 anos, os fundos de tijolo eles têm uma oscilação maior, vamos falar em relação ao valor patrimonial deles. Porque no final do dia, o fundo imobiliário ele tem dois preços, né? Tem o preço do que vale de fato o tijolo que tem dentro. Então, sei lá, 2 prédios, esses prédios valem X milhões de reais, segundo uma avaliadora independente. E você tem o quanto que o investidor está disposto a pagar ou não. E esse humor do investidor, ele é muito mais volátil. Sim. Os fundos de papel, né, por outro lado, como eles são, no final do dia, eles têm um portfólio ali de renda fixa, são fundos que são, historicamente, de novo, negociam com menos volatilidade. Então, você acaba tendo ali o fundo de tijolo, como eu comentei, ele sendo um pouco... Geralmente é um papel, um portfólio que o investidor olha como sendo mais arrojado, então que ele tende a se posicionar ali e tende a valorizar num momento de mercado que você tem juros caindo, o PIB subindo, os investidores compram muito fundo de tijolo porque eles têm um upside maior, ao mesmo tempo que ele tem essa volatilidade maior. E os fundos de papel, que são mais ali, funcionam, não são uma renda fixa, porque são negociados em bolsa, tem a liquidez, mas eles acabam negociando muito mais estáveis historicamente. Então, por isso que até a gente fala, né, que tem esse misto 50% em cada, é muito atrativo, porque de um lado o investidor está se protegendo, de certa forma, dessa volatilidade no fundo de papel, e também estando exposto a uma possível valorização de longo prazo no tijolo. Né? O investidor brasileiro que investe em imóveis reais, ele não está vendo a oscilação do ativo dele, né? Não está sendo negociado no mercado todos os dias. Então, o investidor muitas vezes tem a impressão de que ele nunca perde dinheiro no imóvel real. É Exato. verdade. Enquanto na bolsa, o lado ruim da liquidez é a liquidez, né? Que você pode comprar e vender a qualquer momento, e isso, né, se o investidor não está preparado, se posicionou de forma errada e não tem um acompanhamento, às vezes, financeiro próximo, ele não sabe o que fazer. Ele compra na hora errada e ele vende na hora errada, né? Então... E, Vitor, isso é tão interessante, porque eu já atendi alguns clientes, alguns mentorados que falavam assim, nossa, o melhor investimento que eu fiz na vida foi esse apartamento, não sei o quê. Ah, não vou vender nunca. Eu falei, eu sempre falo assim, eu gosto de número porque o número, não mente, ele é claro, né? Eu falei assim, beleza, então vamos fazer conta para ver se é isso mesmo, porque existem imóveis que são excepcionais. Sim. Existem outros imóveis que chegaram num ponto de maturação ali, chegou no ponto de equilíbrio que já deu tudo que tinha que dar. E, pasme, 99% das pessoas que eu fiz isso, pelo tempo que elas tiveram que auferir o ganho na venda do imóvel... E muitos deles sem o recebimento de aluguel, porque ficou desocupado, então eu nem considerei o custo, eu considerei só como o valor ganho patrimonial, né? De quanto que você pagou para quanto que você vendeu, pelo tempo que durou esse investimento. Se tivesse no mercado financeiro, na Selic tinha dado melhor, você acredita? Exato. E eu falo assim, gente, então, é porque você não tem a marcação a mercado do seu imóvel todo dia. Sim. Então, se você pegasse, comprei um imóvel, paguei 800 mil reais nesse imóvel. Se você marcasse esse imóvel todo dia, se tivesse um balcão de preço, uma imobiliária que te desse o preço todos os dias... Exato. Você ia ficar nervoso e ia pensar mais de uma vez sobre esse ponto de vista. Sim. E aí os fundos imobiliários, aqui no Brasil, que são os FIIs, trazem essa solução de partes, né? Então, o investidor
comum, que não tem tanta grana, ele consegue fazer parte desse mercado comprando cotas desses fundos imobiliários, seja hedge funds, como você colocou, seja fund of funds, seja em fundos específicos, né? Cada um com a sua especificidade. Eu queria que você comentasse agora como é que vocês, como uma casa que também começou a fazer negócios globalmente, como que vocês enxergam esse panorama de mercado imobiliário, não só no Brasil, mas globalmente? Perfeito. O mercado imobiliário no mundo como um todo, você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte dos americanos, né, se eu não me engano, 30% dos americanos investem em REITs, por exemplo. É uma alocação estruturalmente muito grande dos americanos, mas das pessoas no mundo em geral. O real estate sempre funciona ali, sempre é uma alocação muito representativa, né, na maior parte do mundo. Realmente, o imóvel ele tem esse componente de conservação patrimonial, de geração de renda, independente para onde que você olhe, né? Naturalmente, se a gente está falando de Brasil, já é complexo, porque você tem 1.001 mercados dentro de um único país, né? Olhar para o mundo como um todo, você tem que realmente olhar a geografia específica ou não. E assim, por exemplo, quando a gente olha para os Estados Unidos é um país que historicamente ele é muito estável, e você ter ali um real estate, né, nos Estados Unidos que te protege da inflação americana, que te conserva ali o patrimônio no dólar, que você consegue gerar um retorno, ele é muito bem visto, não só pelos brasileiros, é muito bom, mas o mundo inteiro olha o real estate Estados Unidos, por exemplo, como essa forma de proteção patrimonial. Acho que o investidor aqui que está no Brasil, a gente sabe que o brasileiro ele tem um viés nacional de alocação muito grande, né? Único no mundo, né? Inclusive, um parêntese aqui na nossa conversa, né? É o único no mundo. A gente é o único povo que concentra nos investimentos. Uns 95% no Brasil. De alocação só no Brasil, mas compra iPhone, mas veste roupa que não é fabricada aqui. Mas isso eu tenho fé que também a gente vai conseguir em algum momento ficar mais global sob o ponto de vista dos investimentos. E aí continue nesse tipo de investimento, como é que vocês enxergam? Exato, assim, o brasileiro ele tem um investimento muito local, muito aqui no Brasil mesmo, embora o Brasil represente pouquíssimo do mercado financeiro global, né? A gente, como você comentou, é o país que acho que tem um maior desbalanceamento entre tamanho do PIB ou participação no mercado financeiro com alocação no próprio país. Né? Globalmente, os países diversificam muito mais essa alocação, e para a gente é muito comum você pensar que quando você vai pensar em diversificação, é Estados Unidos, né? Olhar para fora, e você tem uma infinidade de coisas para você olhar para fora. Você pode investir em ações, você pode investir nos REITs, que são os fundos imobiliários americanos, enfim, você tem o mercado financeiro americano, ele é muito mais desenvolvido do que o brasileiro. Sim. Então assim, as opções são muito grandes. E como o brasileiro ele já tem esse apetite por imóveis natural, a primeira coisa talvez quando você pensa em dolarizar, seja, e se eu fizer um real estate Estados Unidos, né? Investir no mercado imobiliário americano, ele também ele te ajuda nessa dolarização, de você estar diversificando o seu patrimônio nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você ir num pé ali do real estate que tem esse lado um pouco mais conservador de conservação patrimonial, né? Então, quando lá em 2015, 2016, a RBR começou a estudar, expandir a nossa atuação para os Estados Unidos, foram ali cerca de 2, 3 anos só analisando o mercado, estudando, porque, de fato, a gente estava falando aqui do Brasil, mas nos Estados Unidos tem muita opção para investir. Sim. É um mercado muito grande. Então, o investidor também que vai tentar investir lá fora, né, muitas vezes sozinho, sem recomendação, ele se perde, ele fica meio perdido. Então, a gente queria buscar uma tese nos Estados Unidos de diversificação patrimonial. E a gente foi por 3 anos ali mexendo numa tese, até que a gente achou um nicho de mercado super específico do residencial Nova York, que quando você analisa o mercado, você vê que é uma cidade que não tem mais para onde crescer, né? Você não tem nova oferta e ao mesmo tempo é uma cidade com uma demanda por locação residencial muito forte. Você comprar um ativo em Nova York, um residencial em Nova York, num preço bom, bem localizado, esse é um ativo que ele vai te proteger da inflação. Então, assim, o aluguel lá ele vai ser corrigido acima da inflação ano a ano,
independente do histórico que você quiser puxar para trás, é um ativo que te protegeu da inflação. É um ativo muito líquido também, então é uma região que te permite vender ou comprar ativos numa liquidez razoavelmente boa e que também consegue te dar um retorno muito interessante, né? Olhando para essa conservação. A gente sempre olhou, a gente queria uma tese que para eu perder dinheiro seria muito difícil. Então, assim, o mercado imobiliário no mundo tem mil e uma formas de investir. Acho que uma das formas que a gente comentou aqui rapidamente é os REITs, né? Que são como se fosse os fundos imobiliários, mas muito mais desenvolvidos lá fora. A gente hoje não atua no mercado de REITs, mas a gente também olhou, assim, achou esse nicho de mercado para ter essa exposição ao dólar de uma forma conservadora, né? E também permitindo que o investidor brasileiro, de uma forma com pouquíssimo capital, consiga acessar um investimento em dólar que dá um retorno muito interessante nos últimos anos, né? Eu quero esmiuçar um pouco mais, porque eu acho que algumas dessas ofertas, desse tipo de veículo, né, do mercado financeiro, o que é isso? Bom, eu, Milena, não tenho dinheiro para comprar um apartamento em Tribeca, por exemplo, ou Manhattan, não tenho dinheiro para isso. Mas sou profissional, sou investidora profissional e consigo comprar participação disso. Então, nesse business, para você explicar direitinho aqui para quem está nos ouvindo, como que funciona isso? Como foi de vocês chegarem, encontraram esse nicho? E aí, como que funciona esse tipo de investimento, né? Quem compra esse tipo de investimento está comprando o quê no fim do dia? Perfeito. Voltando um pouco lá atrás, né? A gente achou esse nicho em Nova York, que é chama de residencial multifamily, que basicamente é um ativo que ele tem um único dono, um ativo residencial, aqueles predinhos de Nova York bem tradicionais, os predinhos do Friends, né? Que a gente vê em filme. São aqueles prédios, eles são... Geralmente a gente vê em filme que tem aquele cara que passa cobrando aluguel de todo mundo, então tem um único dono, né, cujo o prédio em si, o único objetivo dele ali é essa geração de renda. Então todos os apartamentos são voltados para aluguel, né? Então a gente compra esse ativo residencial. Muitas vezes esse ativo ele é bem localizado, como você comentou, Tribeca, Upper West Side, enfim, dos melhores bairros de Manhattan e Brooklyn. São ativos super bem localizados, mas que muitas vezes, nem aqui no Brasil, são detidos por famílias, né? Estão no portfólio de famílias ali há 10, 20, 30, 40 anos, e que muitas vezes o business de real estate não é o business central daquela família. Então, como você falou, é médico, é um pediatra, tem uma empresa e tem ali um ativo gerador de renda no portfólio. E nos últimos anos, nos Estados Unidos, a gente passou por um movimento que não acontecia há muito tempo de elevação na taxa de juros. Sim. Então, a gente desenvolveu essa tese lá em 2016, 2017, onde a gente compra esses prédios residenciais de famílias que, por conta desse momento de alta de juros, muitas vezes estavam alavancadas com muita dívida e precisavam vender esses ativos a preços inferiores de mercado. São ativos que estavam sendo mal geridos, né, por serem de famílias. Eles não tinham justamente a gestão profissional. Entendi. Então, a gente compra, faz uma reforma nesses apartamentos. Então, a gente reposiciona um ativo super bem localizado, mas que estava cobrando pouco aluguel, porque ele estava velho, estava meio abandonado. A gente reposiciona esse ativo como novo, loca novamente, né? Nova York não tem vacância, basicamente. A gente está falando de uma cidade que a vacância histórica dos últimos anos é de 2,5%. Uau! Então, assim, de fato não tem unidades vagas. Hoje a gente tem 60 prédios a gente já teve 60 prédios em Nova York, mais de 700 unidades residenciais, a gente nunca teve uma unidade vaga, de tão forte que é a demanda. Então a gente compra, reforma, aluga e vende depois para um grande investidor que quer um prédio de Nova York para renda. Então é uma tese que a gente encontrou lá, ela é super simples, né? Não tem nenhuma grande ciência de foguete por trás, mas obviamente tem um operacional que você tem que peneirar para achar esses bons negócios. E no final do dia, quando a gente traz para o nosso ambiente de investimentos, né, o que a RBR no final do dia faz? Ela faz bons negócios. E a gente coloca esses investimentos em produtos que o investidor, pessoa física na ponta, consiga acessar de forma fácil. Então, no final do dia, esse acaba sendo um fundo ali de um prazo de 6, 7, 8 anos, onde a gente vai investindo, comprando esses ativos em Nova York por 2, 3 anos. A partir do terceiro ano, esses ativos começam a ser vendidos e o investidor começa a ter esse capital de volta, esse lucro voltando para ele, né? Então,
é um investimento um pouco mais sofisticado, né, para um investidor ali que queira essa dolarização, mas que é um investimento com uma proteção patrimonial muito grande e que dá um retorno histórico ali. Se você pegar os nossos fundos desde 2016, a gente tem 3 fundos e estamos na captação do 4º fundo agora, um retorno entre 12% a 16% ao ano em dólar. Então, o líquido para o investidor. Então, é uma tese muito simples, né? Mas que, obviamente, só consegue fazer quem está lá de fato, quem está no mercado imobiliário, quem tem essa inteligência de conseguir operar, né? Então, no final do dia, essa tese começou justamente pela provocação de alguns investidores nossos que queriam dolarizar, queriam diversificar e não queriam fazer de forma amadora na pessoa física. Sim. Então, foi aí que a gente começou a colocar esse pezinho e é uma tese que hoje tem um track record bem extenso e que o investidor brasileiro consegue acessar via fundos locais hoje, né? Hoje, na verdade, esse fundo ele acaba tendo período de captação, então não é um fundo que o investidor consegue acessar a todo momento. Entendi. Então é muito bom quando ele é bem assessorado, que ele está com uma pessoa de investimentos especializada nisso, porque, caso contrário, ele nunca vai ver essas oportunidades aparecerem, né? Então, também entra um pouco o trabalho da assessoria de investimentos, da consultoria, de estar achando essas boas oportunidades. Sim. Que muitas vezes o investidor nem sabe que existe, né? Sim. Então, é um pouquinho do que a gente vem fazendo lá nos últimos anos. Fazer nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Vocês já pensaram em ter esse tipo de produto aqui no Brasil? Ou a legislação é tão mais complexa aqui, dado esse nosso manicômio tributário, que tem hora que vai incidir imposto de renda, tem hora que não vai incidir imposto de renda. Porque aqui no Brasil a gente vê que o foco no investimento real imobiliário, ele foi para outro ambiente. Nos Estados Unidos, as regras são mais claras. Por isso que você acha que isso tem a ver com não ter tantos esse tipo de investimento aqui no Brasil? De retrofit, você diz? O Brasil ele tem muitos complicômetros, né? Acho que um dos grandes pontos quando você pensa em Estados Unidos é, historicamente, você tem uma taxa de juros muito baixa. Perfeito. Né? Então, você consegue lá nos Estados Unidos tomar uma dívida muito barata, fazer um tipo de negócio desse que gera um retorno acima da sua dívida, que faz sentido. Né? Aqui no Brasil começa a ser um pouco mais complexo, porque seu custo de capital ele é muito alto. Então, muitas vezes você vai tomar uma dívida cara, para você fazer um retrofit, você acaba tendo ali, se você não consegue gerar um retorno, que não paga a sua dívida, muitas vezes é menos atrativo. Então, é um tipo de negócio que acontece, que tem no Brasil também, numa escala muito menor do que você tem nos Estados Unidos. Você pega Nova York, por exemplo, por que essa é uma tese que existe muito lá? Porque é uma cidade muito regulada que você não consegue construir novos prédios. O que resta é você fazer retrofit dos prédios antigos existentes. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente aqui, né, como a gente estava comentando na incorporadora, a gente já fez mais de 60 projetos, e todos do zero. Né? Então, é um mercado um pouco mais desafiador, eventualmente, para essas teses de retrofit. A gente já fez bastante, né? A gente fez alguns cases, mas aí dentro de fundos imobiliários. Né? Então, dentro dos nossos fundos, a gente já teve alguns cases de você compra um prédio corporativo já pronto, ali próximo da Faria Lima, que muitas vezes ele é um prédio mais antigo, que não está pegando tanto preço, você faz um retrofit e consegue gerar um retorno muito atrativo nisso. Mas é um tipo de negócio que... É diferente. É muito mais com o objetivo de ganho de capital do que com a perpetuidade ali da renda, que é o caso ali da oferta e da demanda em Nova York, né? Principalmente ali em Manhattan, né? Vitor, acho que é muito interessante o que a gente está falando aqui. E eu queria trazer para a realidade, já que a gente falou de Estados Unidos, dos investimentos ali diretos, um dos pontos que a gente fala de maior preocupação aqui no Brasil é exatamente riscos regulatórios, né? Então, quando a gente olha o custo do Brasil, ele é mais alto porque muito que se fala, spread bancário, né, a parte de crédito no Brasil, você tem que... Quem financia... tem que ter garantias suficientes e tem que ter legislação suficiente. Caso o tomador não cumpra aquilo ali, é muito mais difícil de tirar, é muito mais complicado.
E a esteira desse que eu chamo de manicômio, né? Aham. É judiciário legal aqui e contábil que a gente tem no Brasil. Os fundos imobiliários, eles trazem uma leveza para quem olha tanto ganho de capital, visto os fundos de tijolos, quanto essa perenidade de receita mensal, né, quando ele mescla ali uma carteira de fundos interessantes para os aluguéis. Como que vocês estão olhando a MP, que ainda não está concluída, tem até outubro, né, no Congresso, para a conclusão da MP, para ver se vira lei ou não, que tem dia que fundo imobiliário vai entrar, tem dia que fundo imobiliário não vai entrar. Vocês acompanham isso de perto? Como que está isso ali no radar de vocês? E se vocês acreditam em acompanhar, obviamente, se vocês acreditam que isso vai fazer preço na indústria como um todo, como é que está a cabeça de vocês para isso? Perfeito. Acho que como você bem resumiu o manicômio brasileiro, assim, a gente acompanha, obviamente, a gente está acompanhando de perto a evolução da MP, como que vai passar pelo Congresso. A gente tem pessoas na empresa que estão mais ativas nisso, ficam mais próximas. Acho que é uma pauta, essa parte da tributação dos isentos, dos fundos imobiliários, não só dos fundos imobiliários, mas de ativos isentos no geral, é uma pauta que é muito forte no Brasil, né? Assim, é uma pauta que tem um apelo político muito forte pela questão da distribuição de renda. Sim. A gente sabe que é uma pauta forte e que talvez o momento que a gente está agora, talvez seja o mais próximo que a gente já tenha chegado nos últimos anos, que sempre aparecem essas discussões de tributação ou não. Nos parece que dessa vez assim, a gente está mais próximo do que a gente já teve no passado. No final do dia, a gente hoje olha para isso, não estamos tomando nenhuma decisão de investimentos diretamente relacionada a isso, então a gente não está investindo em uma classe ativa diferente ou não, Perfeito. Com base se isso for passar ou não. A gente acredita que mesmo que haja uma tributação, que embora a gente ache que está mais perto do que nunca, que acho que tem uma chance de não passar, mas assim, isso eu não vou nem tentar especular aqui, porque o Brasil é essa loucura, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas mesmo que passe uma possível tributação, no final do dia, como você está tributando todos os ativos isentos ali de uma forma muito parecida, você está acabando com o incentivo no geral desses ativos. Então, no relativo, continua sendo uma das classes para o investidor que quer estar investindo no imobiliário, que quer estar investindo nessa geração de renda. Você não tem outro veículo hoje tão eficiente quanto o fundo imobiliário para essa exposição a ativos reais, a essa geração de renda. Então, por um lado, vamos olhar o pior cenário, que seria o de passar e, de fato, tributar, essa tributação ali hoje de 5% nos dividendos, é ruim, né? Não é a melhor coisa do mundo, mas a gente não acredita que vá tirar totalmente a atratividade do veículo, né? O veículo ele é atrativo além da isenção de imposto de renda, né? Ele tem outros atrativos para esse investidor que quer renda, que quer o ganho de capital num fundo imobiliário. Então, por um lado, é ruim sim, mas não torna o investimento, o fundo imobiliário, um veículo ruim, né? Ele continua sendo super atrativo. Por outro lado, olhando olhando assim, se não passar, continua sendo um veículo muito interessante. Então, hoje a gente está olhando, temos que olhar, não é um cenário positivo, mas o veículo continua sendo atrativo para esse investidor de renda. Tá. Outra pergunta capciosa. Ele vai ficar mais atrativo para ganho de capital se passar MP do que do ponto de vista de quem olha pela distribuição mensal? É um bom ponto. Provavelmente tem essa diferença. Eu esqueci de uma outra pergunta que você tinha feito agora, eu tentei lembrar, agora que eu lembrei sobre a questão de preço, né? Só voltando aqui rapidinho. Provavelmente sim, né? Assim, tudo faz preço no mercado brasileiro, então provavelmente vai ter uma mudança de preço no curto prazo, porque o investidor, geralmente ele é mais assustado do que precisaria, também ele é mais animado do que precisaria quando o mercado... Adorei. Ele sempre ele é mais convicto do que tá ruim do que tá bom também, ele acaba se posicionando de forma exagerada. Então, provavelmente, se passasse alguma coisa, com certeza isso faria preço no mercado, seria ruim, teria uma volatilidade de curto prazo,
que eu acredito que com o tempo se normalizaria, né? No final do dia, o que gera muito preço é incerteza, né? Pior do que uma decisão econômica ruim, uma medida ruim, é a incerteza de você não saber se vai tributar, se tributar 5% todo mundo, no médio e longo prazo, isso entra no preço, o mercado se normaliza e todo mundo acostuma, né? O problema é essa incerteza de curtíssimo prazo. E em relação a ganho de capital, você acaba tributando ali em 5% o dividendo, que é a parcela de renda. Isso torna um pouco... O ganho de capital, a gente não comentou, mas o ganho de capital hoje ele já é tributado, né, dos fundos imobiliários. Então, o investidor que tem uma valorização ali no FII, e ele tem que pagar imposto. Então, você, no relativo, você torna um pouco mais atrativo, né? Você tira um pouco do peso do ganho de capital. Então, seria uma das formas de olhar, seria investidores se posicionando mais, talvez, para longo prazo, médio e longo prazo, né? Olhando essa valorização patrimonial, do que necessariamente só o rendimento mensal, né? Então, talvez tivesse o perfil do investimento talvez mudasse um pouquinho na margem, né? Perfeito. Entendi, perfeito. Bom, eu acho que a gente pode chegar agora para os momentos finais, que a gente já falou de risco. Eu queria que você montasse ali quais são as perspectivas, né? Como a gente viu aqui no Brasil, é uma terra de oportunidade, que eu chamo assim, porque como você falou, por exemplo, Nova York não tem mais como subir. Aqui no Brasil, tudo pode acontecer, né? Então, sob esse ponto de vista, acho que a gente tem que pensar globalmente, a gente, né, tem que ter essa alocação, existem os veículos para o investidor ter alocação de forma mais global, né? No caso do imobiliário, eu comprei o negócio de vocês em Nova York, então eu acho que fez muito sentido, faz muito sentido do ponto de vista de diversificação e de exploração em um mercado que a gente não tem aqui no Brasil, né? Mal a gente tem na parte de lajes corporativas ali em São Paulo, mas que também é muito amplo e ainda tem muita coisa a crescer. Sob esse ponto de vista de desenvolvimento, já que vocês têm esse braço muito forte, como que vocês enxergam o Brasil para os próximos anos? É uma ótima pergunta. Assim, a gente, falando de novo, né? A gente, nos últimos 11 anos, a gente levantou mais de 60 projetos, tanto residenciais, corporativos e logísticos, principalmente em São Paulo. Então, assim, quando a gente fala é impossível falar de Brasil, né? Você tem que falar das micro regiões. Então, honestamente, aqui a gente atua no mercado imobiliário de São Paulo mais fortemente, porque é da onde a gente nasceu e onde a gente tem o maior expertise. Então, eu vou falar um pouco de como que a gente está olhando e se posicionando, mas acaba sendo um foco mais São Paulo, eventualmente outras praças. Não dá para ser super generalista no mercado de real estate, porque cada estado, cada cidade é um mercado por si, né? Mas hoje, quando a gente pega esse nosso histórico fazendo 60 projetos, a gente teve ativos de desenvolvimento que a gente fez que deram retornos de 4%, 5% ao ano, que são retornos abaixo do que você gostaria de ter num risco de incorporação, né? Então, vamos falar, os projetos que deram errados nossos deram 4%, 5% ao ano, e a gente teve projetos que deram 1.200, né? Assim, um retorno muito, muito alto. Fora da curva completamente. Exato. E nos últimos anos, a gente vem tentando pensar, a gente tem 60 projetos nesse grande desvio padrão, muitas vezes, desses ativos que dão 1.200, esses ativos que dão 5%. Na média, a gente dá por volta de 25%, 26%, 27% ao ano nos desenvolvimentos. Então, o que a gente vem fazendo para se posicionar, como que a gente está olhando o mercado de desenvolvimento do Brasil, isso foi um aprendizado nosso desses últimos anos, como que a gente consegue ter só esse miolo, né? Como que eu consigo no Brasil, que tem essa volatilidade, pensa que num desenvolvimento imobiliário, você levanta um fundo em um Brasil, no meio do fundo você está em outro Brasil, e quando você vai vender, o ativo é outro Brasil, né? Às vezes você passou por 2, 3 presidentes no meio do caminho. Então, é muito volátil justamente esse cenário que a gente tem. Então, a gente vem se provocando de como que a gente consegue fazer um fundo, como que a gente consegue estruturar um veículo para o investidor que eu vou abrir mão do 1.200% de retorno, mas para eu abrir mão dos 4, 5% para baixo, né? Que eu quero só esse filé do meio ali, desses 25% ao ano mais ou menos.
O que a gente vem fazendo nos últimos tempos de desenvolvimento imobiliário, eu acho que isso mostra um pouco de como que a gente está se posicionando em relação ao Brasil, que são, ao invés de fazer esses ativos do zero, no equity 100% que a gente fala, né, que é de fato comprar um terreno, incorporar, vender e você só recebe seu retorno pós o projeto, pós-venda ou no lucro, né, você está de fato ali como uma empresa na incorporação. A gente vem fazendo muitos projetos numa estrutura de capital mais protegida, né? Então eu abro mão desse retorno total que eu poderia ter, mas que eu me coloco ali numa proteção. Então vamos falar um equity preferencial, por exemplo. Em vez de eu desenvolver o ativo do zero e estar nesse risco 100% da incorporação, eu me junto com outro incorporador, né? Eu entro ali com parte do capital, 50%, 40%, 50% do negócio total. Só que na hora da venda, quando ele começar a vender, eu sou o primeiro a receber esse retorno. Então, nós dois somos sócios, mas eu estou no equity preferencial. Então, eu tenho uma preferência de retorno das vendas que vão acontecendo. Primeiro, eu sou pago, a RBR é paga. Para isso, eu abro mão de retorno. Então, se eu poderia ganhar inflação mais 30%, 35% ao ano num projeto, hoje eu estou mirando ganhar inflação mais 20%, 25%, que é um retorno muito bom, mas eu estou abrindo mão desse retorno para não estar 100% exposto ao projeto, né? Então eu estou ali no equity preferencial, o incorporador no final do dia está subordinado a mim. Então essa é uma forma que a gente vem fazendo de desenvolvimento, que é para você ainda tá nesse risco do equity, né? Você está ali na incorporação, mas você está numa estrutura que te permite, mesmo num momento de Brasil muito ruim, de juros altos, né, muitas vezes aceleração econômica, de você ter um capital, um retorno ali protegido, né, com uma classe ali diferente. Então a gente vem fazendo muito operações dessa forma, ou permutas também. A gente vem feito poucos, a gente vem com esse mercado de Brasil olhando para frente, a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil daqui 3, 4, 5 anos, que é quando provavelmente esses projetos vão estar maturando lá na frente. A gente vem fazendo essas estruturas mais protegidas para entregar a inflação mais 20 e poucos por cento para o investidor, que é um retorno muito bom. Mas então que a gente não está super confiante hoje com o Brasil para topar desenvolvimentos... Com 100% do risco. Exato, a não ser que seja um projeto muito fora da curva, um galpão logístico absurdo numa boa praça, ou um ativo em São Paulo, né, de classe econômica que vende muito bem. Fora esses extremos que a gente vê como uma boa oportunidade, daí a gente toma o risco. Do resto, a gente está se protegendo mais, abrindo mão de retorno, mas para estar mais protegido nesse Brasil que a gente tem hoje para frente. Maravilha. Sob o ponto de vista de proteção e principalmente proteção para o investidor, a gente viu ao longo desses 2 últimos anos muitas assets se fundindo, muitas assets saindo do mercado, muita gente ficou pelo caminho, né? E aí foram vários os motivos, um deles é a inconstância aqui do país, e taxa de juros muito elevada e a falta de educação financeira. Sobretudo a indústria de multimercados, fundos de ações, né, que houve muita movimentação nesse sentido. Vocês enxergam, houve esse tipo de coisa na indústria de imobiliários, sim ou não? E como que vocês enxergam consolidação nesse segmento? Ou ele é, por ser voltado um pouco mais para a economia direta, porque a gente lida muito com o desenvolvimento e com o tijolo, que é a atividade econômica, se foi um momento diferente, como que vocês passaram por isso? Foi um momento, o mercado de imobiliário, né, desses ativos reais, tanto imobiliário quanto infraestrutura, vem passando por uma consolidação muito grande, né, a gente, acho que de 2 pontos, né, tem 2 consolidações que vem acontecendo no mercado de fundos imobiliários e FIINFRAs nos últimos anos. A primeira é a consolidação de fundos, a gente tem principalmente ali 2019, 2021, um mercado de fundos imobiliários muito fortes, com o nascimento de muitas gestoras e muitos fundos, né, que depois, quando o mercado fechou ali, 2022, 2023, 2024, muitas vezes essas gestoras ficaram pequenas e fundos também muito pequenos na bolsa. E com o mercado ruim, você não consegue captar, você não consegue crescer e você acaba ficando com um fundo pequeno, que ele na bolsa ele é pouco líquido, né, então ele tem uma liquidez pequena para o investidor. Isso é muito ruim, porque um fundo fica ilíquido e esses fundos ilíquidos geralmente negociam pior na bolsa, né? Então, quando a gente olha ali fundos mais ou menos descontados, que sofrem mais ou menos, a gente percebe que os fundos pequenos são os que mais sofrem, né? Então,
é muito ruim hoje em dia, a gente vai percebendo, ter um fundo listado em bolsa pequeno, com uma negociação pequena. Hoje, um fundo de R$ 1 bilhão, ele é um fundo bom, tem uma boa liquidez grande. Daqui 5 anos ele vai ser pequeno. Então, assim, o mercado de fundos imobiliários vem se consolidando muito, primeiro em questão de fundos, então fundos menores se consolidando e fundindo ali, fazendo uma incorporação para no final do dia você ter um fundo maior, mais líquido. É o caso, por exemplo, do nosso RBRF com o RBRX, o nosso fundo de fundos com o hedge fund. Eu tenho um fundo de fundos de 1 bi 200 e um hedge fund de 300 milhões. Eu estou juntando tudo só num fundo de 1 bi e meio, que na nossa visão ele vai navegar melhor um mercado daqui para frente. Então, acho que o play de consolidação de fundos, acho que está acontecendo não só os nossos, tem vários fundos hoje no mercado passando por esse processo. Ao mesmo tempo da Assets, né, acho que também é um movimento que aconteceu bastante. O play de gestora, ele é um mercado, final do dia, desafiador e de muitas pessoas, né? Então, às vezes você pega uma gestora que está ali com 3, 4, 5 bilhões de reais, muitas vezes ela não tem com esse tamanho, essa estrutura, como manter um time, né? Manter um time eficiente, você, no momento de mercado, você contratar boas pessoas. Sim. Então, começa a ficar uma estrutura cara, com o mercado ruim por muito tempo, que começa a deixar de fazer sentido, né? Começa a ficar uma estrutura cara e que você não consegue entregar a melhor gestão para o investidor, e nesse momento você acabou tendo muitas consolidações de gestoras ali para realmente ganhar escala e ganhar no final do dia, juntar o time de gestão e você conseguir entregar para o investidor uma gestão melhor, né? No final do dia, uma gestora hoje de 1 bi e pouco, ela tem um time muito mais enxuto, com muito menos pessoas, não quer dizer que vai fazer um trabalho ruim, mas do que comparado com uma gestora de 10, 20, 30 bilhões de reais, que Sim. consegue ter uma estrutura muito maior, né? No questão dos fundos imobiliários, falando um pouco da RBR, a gente é uma gestora independente, então hoje a gente não faz parte de nenhum grande grupo, nenhum grande banco. Então, a gente é uma das poucas e das maiores gestoras Sim. independentes do imobiliário do Brasil, mas a gente enxerga, né, nesse movimento de consolidação daqui para frente, a gente vê muito que o mercado, o futuro desse mercado vai passar por essa onda de consolidação que já aconteceu bastante, mas que ainda tem muita coisa para andar. Assim, a gente acha que daqui 5, 6 anos a gente vai estar falando, que nem nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos hoje você tem mais fundos imobiliários do que REITs. Só que um REIT americano é maior do que todo o mercado imobiliário brasileiro, né? Então, do mercado de fundos imobiliários. Então, lá fora você tem menos REITs maiores e dominantes. Uhum. E a gente passou por um momento de crescer muito o mercado e que eu acho que agora a gente vai dar uma enxugada, vai diminuir nome de gestoras e fundos para caminhar para ter players maiores que no final do dia consegue dar para o investidor um time de gestão melhor, né, uma empresa melhor e fundos líquidos. Então, acho que é natural esse movimento e eu acho que a gente vai ver mais daqui para frente. Hoje a RBR continua 100% independente, com nenhum investidor externo, a gente não participou desse movimento ali de consolidação. Hoje a gente tem 11 bi, então a gente está num tamanho que a gente consegue navegar esse mercado ainda, mas é um mercado que está se consolidando. Maravilha. O que você diria para o investidor, aqui nas suas palavras finais? Qual a sua opinião, Vitor? O que você diria para o investidor? Eu acho que o investidor hoje, que ele acaba querendo ter essa exposição real estate, que quer olhar isso, mas que a gente sabe, né, nos últimos 2, 3 anos, foi um momento de mercado muito difícil, né, com juros altos, a bolsa, muita volatilidade. Eu converso com grande parte dos investidores e a gente percebe que houve uma saída, né? Muitos investidores que tinham posição se machucaram em determinados Sim. momentos de volatilidade e hoje enxergam ali a classe, muitas vezes esse investimento via bolsa, via fundos imobiliários, com um pouco mais de cautela, né, muitas vezes naquele exagero, e acho que o ponto hoje é que o investidor ele tem que olhar que o que ele tem de oportunidade hoje para comprar, para investir em fundos imobiliários listados, ele está conseguindo comprar hoje ativos super bem localizados, AAA, com nenhum problema por trás do portfólio, num desconto que não existe no mundo real, né? Então eu não consigo chegar na Faria Lima e comprar um prédio AAA a 50% do que ele vale, mas o investidor consegue fazer isso via bolsa hoje, né? Então acho que no final do dia a provocação final é que nesses momentos de mercado mais desafiadores, que o investidor menos quer volatilidade, é justamente quando ele consegue se posicionar e comprar, participar de negócios que nem a gente consegue porque no mercado real esse desconto não existe. Então, eu acho que hoje seria
olhar com um pouco mais de carinho para essas oportunidades que existem hoje, porque no primeiro momento de melhora de Brasil, minimamente, esses fundos sobem de novo, valorizam, e acaba com esse desconto e o investidor, de novo, não comprou quando ele deveria, né? Então, acho que hoje fica ali a provocação para analisarem com cuidado, pedirem recomendações com especialistas para saberem se posicionar nesse momento de mercado. Reconhecendo o risco que cada um Exato. aguenta, que eu acho que isso é o principal, Perfeito. não é? Vitor, muito obrigada Eu pela agradeço. sua estadia aqui no nosso podcast, no Bora Investir, porque somos do Nordeste. Acredito que a gente ainda vai ter muita coisa que conversar daqui para Sem frente dúvidas. e mostrar um pouco do Nordeste para vocês como uma casa financiadora de projetos em desenvolvimento também, que tem sido uma crescente aqui. Como você falou, o Brasil ele é muito grande, então as micro-regiões Exato. do Brasil, se a gente pegar os últimos números, né, Sudeste, principalmente São Paulo, ali via Faria Lima e Nordeste, as regiões que mais cresceram no Brasil na parte de desenvolvimento imobiliário, nesse universo todo. Então, tenho certeza que vocês, se olharem, se tiverem time aqui, se tiverem projetos, a gente consegue fazer coisas Sem dúvidas. bacanas aqui com vocês. Muito obrigada e até o nosso próximo Bora Investir. O próximo Bora Investir, teremos novos assuntos, novos convidados e você está convidado a estar comigo no nosso podcast do Nordeste Investe. E até o próximo episódio. Até mais.